como a gente está completando 3 anos, eu quero falar sobre características de uma igreja que é acolhedora, características de um life group, né, de uma célula que também é acolhedora. As necessidades de uma pessoa que chega na igreja são muitas. O novo convertido, ele chega com uma expectativa muito grande no coração, ele chega com anseio de uma nova vida. E ele diz, olha, finalmente encontrei o meu lugar, aqui eu vou desenvolver relacionamentos sadios, amizades promissoras, aqui eu vou ser pastoreado, aqui tudo vai ser diferente. E existem muitas expectativas no coração de cada pessoa que chega na igreja, tanto um novo convertido, como uma pessoa já vivenciada na fé. E nós temos um grande desafio de sermos uma igreja que responde a essas expectativas, que na realidade não somos nós e nem a igreja em si que vai responder essa expectativa, mas é Deus através da sua igreja, é Deus através do seu life group, é Deus através de você. Eu vou compartilhar com você aqui uma pesquisa que eu tive acesso, que fala sobre o número de pessoas que se afastaram do Evangelho. Existem 2 fenômenos no Brasil. Um é antigo, que é um número de desviados muito grande no Brasil. Quando a gente está falando de desviados, a gente está falando de pessoas que um dia vieram à igreja, levantaram a mão, entregaram suas vidas a Jesus, fizeram uma decisão para Cristo, mas elas não ficaram na igreja. E elas se afastaram do caminho de Deus. E existe o segundo público hoje, que são os desigrejados. Um desigrejado, como a gente chama, é aquela pessoa que sofreu alguma decepção com alguma igreja, mas ela não se afastou do Evangelho. Ou ela esfriou na fé, mas ela não desviou da fé, ela não está congregando. Existem X, N, Y, W razões para uma pessoa ser uma desigrejada, ou seja, uma pessoa que não está congregando. A diferença é que essas pessoas ainda oram, elas leem a Bíblia, elas às vezes vão no domingo numa igreja, mas nunca vão 2 domingos seguidos, ela vai domingo numa igreja, depois ela vai noutra, ou às vezes ela está no YouTube. Os desigrejados, eles assistem praticamente os mesmos pregadores. É um fenômeno e um desafio para a gente receber pessoas assim. Mas sobre aqueles que se desviaram da fé, e que para mim é mais grave ainda, olha só o desafio. Dizem que existem milhões, aproximadamente 30 milhões de pessoas que já se desviaram do Evangelho. Você já parou para pensar nisso? É uma outra igreja, é uma igreja de desviados. E aí nós temos um desafio muito grande como igreja, que é de restaurar essas pessoas. Mas o que eu quero falar não é nem tanto sobre a restauração, mas como é tão importante sermos uma igreja acolhedora. Você sabia que a pesquisa mostrou que um dos fatores que mais desanimaram as pessoas na fé é o fato de que ninguém se importou com elas. Elas vieram à igreja, elas fizeram uma decisão, elas entregaram a sua vida a Jesus, conheceram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, vieram vários domingos, congregaram, mas depois elas deixaram de congregar. E o que desanimou essas pessoas é que elas se sentiram como um peixe fora d'água. Você já se sentiu como um peixe fora d'água? Por exemplo, você já foi no aniversário, você não era penetra, você era convidado do convidado. Você não conhecia ninguém naquele aniversário. Você só se conhecia quem? Você conhecia a pessoa que te convidou para ir no aniversário. E o amigo que te convidou para ir no aniversário disse: meu patrão está me ligando, eu tenho que resolver um problema de trabalho, mesmo de noite. Dá 5 minutinhos, eu vou ali num lugar mais quieto, fazer a ligação, falar com o meu chefe.
E aí você fica sozinho, você não conhece ninguém. Você só fala com uma pessoa, é o garçom, para pedir Coca-Cola zero e salgadinho. Você não fala com mais ninguém. Quando seu amigo volta, você diz, ai, que bom que você voltou, porque eu estava me sentindo um peixe fora d'água, totalmente deslocado. E assim essas pessoas se sentiram. Essas pessoas entraram, saíram da igreja e ninguém falou com ela. O tempo passou e ela não conseguiu desenvolver relacionamentos. Diga comigo, cristianismo é relacionamento com Deus e uns com os outros. Isso é cristianismo. Então as pessoas precisam desenvolver relacionamentos. Nós precisamos nos relacionar com as pessoas. Agora, essas pessoas se afastaram da igreja. Você sabia que entre 60% e 70% dessas pessoas que se afastaram, 60% a 70% delas não receberam qualquer visita ou telefonema de líderes ou de membros quando elas decidiram sair da igreja? Ninguém foi atrás. Ninguém telefonou. Ninguém fez uma visita. O restante, que é de 30% a 40%, receberam de 1 a 3 visitas ou de 1 a 3 telefonemas, que na maior parte das vezes se revelaram telefonemas de cobrança e de condenação. Sabe aquela ligação onde a pessoa, em vez de receber um convite para voltar à igreja, uma palavra de corajamento, ela recebeu uma chamada. Como é que você abandona a sua igreja? Ah, arranjou um namoradinho, às vezes sarcástico. Deve ter arranjado uma namorada, né? Um namorado, né? Achou alguém mais interessante que Jesus e se apaixonou por ele. Uma coisa sarcástica. Às vezes uma coisa condenatória. Cuidado, o diabo pode te pegar. Olha, o inferno é real, sabe? E aquela coisa tão dura. E a pessoa não volta. Agora, tem uma coisa triste aqui. É que a maioria desses desviados, acima de 50% deles, eles saíram afetados pelo ressentimento, pela decepção com relação à sua última liderança. Gente, isso é um caos, isso é pesquisa do mundo cristão no Brasil. Mas eu creio que essa pesquisa não passou aqui na Paz Church de João Pessoa. Aqui é diferente, em nome de Jesus. É ou não é, gente? Mas, sabe, o nosso desafio como igreja é dar acolhida, é ser instrumento da realização de Deus na vida de cada uma dessas pessoas. Então, eu quero ver com você aqui, rapidamente, alguns aspectos extremamente importantes para nós correspondermos como uma igreja que é acolhedora. Diga, eu faço parte de uma igreja acolhedora. Amém? Diga comigo, o meu Life Group é acolhedor. Amém? Agora, pergunte para quem está do seu lado, e você? Você é uma pessoa acolhedora? Pergunte aí. Você é uma pessoa acolhedora? Deu para tirar? Ah, bem, a gente faz uma pose até que... Agora, dizem que o pastor faz muita careta, né? Os irmãos da mídia reclamam. Os midianitas, aleluia. Muito bem, algumas características, porque a realidade, gente, preste atenção, uma igreja só vai ser acolhedora se a liderança dessa igreja, a liderança como um todo, for acolhedora também. Uma igreja acolhedora é formada por uma liderança acolhedora e por uma membresia que também é muito acolhedora. Então, a nossa missão é desenvolver esse coração em cada pessoa da igreja. Primeira característica, anote aí. Uma igreja acolhedora é uma igreja apaixonada por Jesus e que tem um espírito de fé autêntico.
um espírito de fé autêntico. Eu me lembro de uma história, isso aconteceu há muitos anos, eu gosto de contar essa história. Eu já vi outras histórias extraordinárias, coisas que aconteceram através de um life group, mas eu me lembro dessa história de uma irmã, essa é uma história real. Eu ouvi o testemunho dela num dos nossos treinamentos de liderança. Essa irmã, ela fazia parte de um life group, de uma célula. E quando ela estava participando ali, ela sentiu mal, quando estava em casa, ou no outro momento, foi ao médico. E ela descobriu que ela estava com um tumor na região abdominal. E ela ficou muito triste, e ela telefonou chorando para a esposa do líder do Life. Era um casal que liderava o Life. E ela contou chorando. E aí a irmã falou, você deixa eu falar para o meu marido? E nós podemos compartilhar isso com os irmãos do nosso Life Group, para todo mundo estar orando por você? Ela estava tão desesperada, ela disse, por favor, eu quero muita oração, pode falar, não tem problema. Ela contou para o esposo, e ele passou, todo Life Group tem um grupo, não tem? Então ela passou a mensagem, e chamou todo mundo, eu acho que isso devia ser um domingo, e ele disse, o Life Group reunia na quarta-feira, e na mensagem ele mandou dizer, olha, reunião extraordinária de urgência do nosso Life Group, vai ser na segunda-feira, nossa reunião na quarta, mas todo mundo, segunda-feira, vai estar reunindo, porque é uma urgência, é extraordinário, é muito sério, todo mundo tem que vir. E todo mundo foi, 8h da noite, estava todo mundo na casa do líder, e perguntaram para ele, mas o que aconteceu? O que foi? Ele disse, não, é de urgência. Eu, mas fala. E ele falou, o motivo da nossa reunião de urgência aqui é que o nosso Life Group está com câncer. Aí todo mundo ficou assustado. Pode um Life Group ter câncer? Como é que pode? Aí ele explicou, ele disse, não, tem uma irmã que vai ter que ser, o médico disse que vai ter que operar ela. É um tumor quase do tamanho de uma laranja. E é seríssimo. E ela vai passar por uma cirurgia muito séria e ela está muito abatida, porque é uma notícia que traz um impacto na pessoa. E a Bíblia diz que nós somos um corpo. E quando uma parte do corpo está doente, todo o corpo sente. Então, se a nossa irmã está doente, todos nós sentimos também. E eles disseram, nós vamos fazer uma campanha de oração e nós vamos fazer um relógio de oração. E fizeram um relógio de oração. Todo dia tinha alguém orando e jejuando. Tinha alguém de manhã, tinha alguém à tarde, tinha alguém à noite, e no outro dia já tinha um outro irmão orando e jejuando pela irmã. Na reunião, no encontro do Life Group, oraram, colocaram a mão sobre ela. Os dias foram passando, e ela foi fazendo exames e chegou o dia de fazer a cirurgia. E os irmãos orando por ela, oraram antes dela ir para a cirurgia. E quando chegou o momento da cirurgia, o médico disse, olha, nós vamos fazer mais alguns exames de imagem aqui no hospital mesmo, antes da gente ir para a sala de cirurgia. Só porque nós queremos ser mais precisos na cirurgia que nós vamos fazer. E ela foi fazer. E depois ficou aguardando num local o resultado. Aí parece que ele chega com ela e diz, não, vamos repetir os exames, porque parece que a máquina deu um problema. E ela vai e repete o exame. E passa um tempo, o médico diz, nós não vamos mais fazer a sua cirurgia. Ela diz, por quê? Ele disse, nem eu sei. Eu só sei que secou, desapareceu o seu tumor. Sumiu o seu tumor. Olha que coisa forte. E ela estava num Tadel, dando testemunho para o pastor Eibe, e ela mostrou, eu vi, ela mostrou, está aqui o exame de imagem, está aqui o tumor, e está aqui o exame do dia da minha cirurgia. Foi um milagre lindo. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Aleluia! Por quê? Porque ela encontrou um ambiente que tem um espírito de fé. Uma paixão por Jesus tão grande e um espírito de fé. E como é gostoso
a gente está num lugar que tem um espírito de fé. É terrível a gente estar num lugar onde as pessoas são tão negativas, não é verdade? Onde todo mundo reclama, né? Não, está pior e vai piorar para você também, né? Você vai acabar mal. Não, aqui é assim mesmo. Não, isso aqui não vai para frente. Não, você vai ver, vai piorar. Assim, mas como é gostoso estar num local como esse Life Group. Os irmãos disseram para ela, não, você vai ser curada. Não, você não vai morrer. Não tenha medo de morrer. Não, nós estamos com você para o que deve e você vai vencer. Que coisa tão linda, irmãos. Que coisa tão maravilhosa o que aconteceu. Amém? Então é isso que nós precisamos. Precisamos sempre ter um espírito de fé. Então, no seu Life Group ou na igreja, toda vez que você vê alguém abatido, triste, é você que vai levar o refrigério. É você que vai levar a palavra de fé e vai levar a palavra de vitória. Amém? Diga para o seu irmão, você vai influenciar. Você vai mudar as emoções das pessoas. Diga para o seu irmão, amém? Com a fé em Jesus, aleluia. Diga para o seu irmão, eu vejo o espírito de fé em você, amém? Diga para o seu irmão, eu olho para você e vejo que você é uma pessoa enfesada, aleluia, cheia de fé, amém? Glória a Deus. Irmão, o crente tem que ser enfesado, ele não pode ser um crente bully. Você já ouviu falar do crente bully? É do crente pouca fé. Pouca fé. Ele não tem fé, ele tem pouca fé no bullying, aleluia. Gente, segunda coisa, anote aí, é um life group que combate a síndrome do isolamento através de um discipulado funcional. O life group que combate a síndrome do isolamento através de um discipulado funcional. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 18. Juízes, capítulo 18, fala de uma cidade chamada Laís. E nessa cidade, a Bíblia fala que havia um povo muito acomodado. Povo que não se preocupava com nada. E como eles estavam vivendo bem financeiramente, eles achavam que não precisavam de ninguém. Então, eles não se preocupavam com as pessoas e não desenvolviam relacionamento com ninguém. E como não se preocupavam com ninguém, ninguém se preocupava com eles. E a Bíblia fala sobre esse povo. E a Bíblia fala que a tribo de Dan estava procurando um local onde se estabelecer, uma terra que poderia se apropriar. E aqui em Juízes, capítulo 18, versículo 7, a Bíblia fala que 5 homens partiram e chegaram a Laís. Juízes 18, versículo 7. 5 homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo dessa cidade vivia em segurança, como os sidônios. O povo vivia despreocupado e tranquilo, e que gozava de muita prosperidade, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Esses espiões aqui viram também que o povo vivia longe dos sidônios e não tinha relações com nenhum outro povo. Olha só o que a Bíblia diz. Versículo 8. Quando voltaram a Zorá e Estaol, seus irmãos lhe perguntaram, o que descobriram? Eles responderam, olha, nós olhamos a terra e devemos atacar esse povo. Vamos atacá-los. Vimos que a terra é muito boa. Vocês vão ficar aí sem fazer nada? Não hesitem em ir apossar-se dela. Por quê? Porque chegando lá, vocês encontrarão um povo despreocupado e uma terra espaçosa que Deus pôs nas mãos de vocês. Terra onde não falta coisa alguma. Versículo 10. A Bíblia diz que 600 homens, diga comigo, 600 homens. Irmãos, um exército de 600 homens da tribo de Dan partiram de Zorá e de Estaol armados para a guerra. Os homens de Dan
levaram que versículo 27, capítulo 18, agora vamos para o 27. A Bíblia diz que os homens de Dan levaram o que Mica fizera, o seu sacerdote, e foram para Laís, para essa cidade. Olha o que o texto diz: lugar de um povo pacífico e despreocupado. Agora, olha o que aconteceu aqui, irmãos. Eles mataram todos dessa cidade ao fio da espada e queimaram toda a cidade. Destruíram uma cidade inteira. Só que a Bíblia fala que foi um exército de quantos homens? 600 homens. Você sabe como eram as guerras antigamente para se conquistar uma cidade? Era um exército de 12 mil homens, 20 mil homens, 30 mil homens. Mas aqui foi um exército de 600 homens. Mas por que só 600 homens venceram essa cidade? É porque eles viviam isolados de tudo e de todos. Eles achavam que não precisavam de ninguém e resolveram viver cada um no seu mundo. Diga comigo, o isolamento não gera resistência. A Bíblia diz que eles estavam, sabe, depois a Bíblia diz que deram outro nome para essa cidade. A Bíblia diz que deram a cidade, versículo 29, deram a cidade anteriormente chamada Laís, o nome de Dan, em homenagem a seu antepassado Dan, filho de Israel. Morreram todos naquele lugar, até as crianças mataram, tocaram fogo nas casas, em tudo. E depois construíram uma outra cidade no lugar, e depois deram outro nome para a cidade. Nem o nome sobrou. Tudo foi destruído, perderam tudo, desapareceram completamente. E depois um reino idólatra se estabeleceu nesse lugar. Agora, o que aconteceu com essas pessoas? Primeiro, eles viviam numa zona de conforto. Eles se sentiam muito seguros. A prosperidade econômica deixou eles muito à vontade. Então, se alguém perguntasse, como é que vai você? Está tudo bem. Como é que está a sua família? Está uma maravilha. Como é que estão seus filhos? Estão estudando, estão crescendo, muito legal. Como é que está seu casamento? Só love, love. Né? E dinheiro? Eu tô ganhando muito dinheiro. Sua saúde? Eu estou muito bem, fazendo exercício. Está tudo muito bem, está tudo muito bom. E como está tudo muito bem, eu não preciso de ninguém. E muito menos de Deus na minha vida. Para que necessitar de algo mais? Então eles viviam numa ociosidade. E nós não podemos viver como esse tipo de gente, né? Gente que olha para a igreja e vê um clube social, vê outra coisa. Gente que diz, mas para que ir adiante? Né? Para que me envolver? Por que fazer parte de uma comunidade? Por que fazer parte de um life group? Eu não preciso. Então eles viviam isolados e não desenvolviam relacionamentos. Eles eram tão cheios de si que achavam que não precisavam de ninguém e não se preocupavam com ninguém e também ninguém se preocupava com eles. Na hora que o inimigo chegou, quem vivia ao redor não foi socorrê-los. Por quê? Porque não tinha relacionamento. Eles viviam desguarnecidos, viviam sem proteção. Os muros da cidade tinham brechas. Toda a cidade, para ter segurança, era cercada por um muro e os muros deles estavam cheios de brechas. Eles disseram, não, ninguém vai entrar aqui, não tem para que consertar, gastar dinheiro com isso, a vida aqui é tranquila e mansa, nada mal vai nos acontecer. Nós não podemos viver com esse tipo de diálogo, né? Por que estabelecer limites? Por que tomar cuidado na nossa vida? Por que se preocupar em ter uma proteção espiritual sobre a minha vida? E eles viviam sem cobertura espiritual, totalmente sem alguém para prestar contas, e nós não podemos viver assim. Todos nós precisamos prestar contas da nossa vida para alguém. Todos nós. Sabe, querido, como é importante ter alguém na nossa vida
que tenha coragem de olhar para a gente e dizer: ei, o caminho que você está escolhendo é perigoso. Ei, você está saindo do prumo. Ei, essa escolha não é adequada. Ei, eu estou enxergando algo que não está legal na sua vida. Vamos consertar isso? Prestação de contas. Todos nós precisamos de um espelho. Eu quero até fazer uma pergunta. Alguém aqui hoje à tarde veio para essa reunião, veio para a igreja, para a festa de 3 anos da Paz Church João Pessoa, aleluia! Alguém veio sem passar no espelho antes? Alguém aqui decidiu vir do jeito que estava, né? E você não olhou no espelho? Todo mundo aqui passou pelo espelho. Isso mostra que todos nós precisamos de um espelho. Eu estou hospedado lá no apartamento da pastora Angélica, eu e a Alga, e lá no quarto tem um espelho enorme, né? E antes de vir para cá, eu fui lá no espelho, fui me olhar. Digo, tenho que estar bem apresentado para a festa de 3 anos, né? E sabe, a gente precisa estar bem apresentado para a vida. Todos nós precisamos de um espelho. Alguém que nos ama, alguém que é mais maduro na fé e que pode dizer: essa área precisa arrumar melhor. E que também pode dizer: parabéns, você está perfeito. Amém? Então, como é importante a gente fazer parte de um life group, como é importante a gente estar debaixo de discipulado, proteção de Deus para as nossas vidas, é o que é uma prestação de contas. Nós não podemos viver assim, porque senão a gente acaba vencidos facilmente. Eles foram presas muito fáceis. Não foi um exército de 6.000 homens, não foi um exército de 3.000 homens, mas foi um exército de 600 pessoas que conquistou uma cidade toda. Por quê? Porque o isolamento não gera resistência. Diga mais uma vez comigo: o isolamento não gera resistência. Amém? Então esse é o nosso desafio, é sermos uma igreja que agrega a todo mundo, é sermos uma igreja que não deixa ninguém isolado. Eu me lembro que lá em Fortaleza, na nossa igreja, uma vez chegou um senhor, a gente ficava na porta recebendo as pessoas, e era um senhor novo, e nós falamos: é a sua primeira vez aqui? Ele disse: sim, eu vim lá da Barra do Ceará, longe demais, do outro lado da cidade, um bairro bem distante, e eu vim aqui para essa igreja. É mesmo? Poxa, o senhor veio do outro lado da cidade, aqui na nossa igreja? Eu vim aqui porque eu queria uma igreja bem longe, onde ninguém se importasse com a minha vida. Eu olhei para ele e digo: coitado, olha onde ele veio parar, né? E já tinha alguém do lado: eu tenho uma célula para você, eu quero um life group, vamos fazer um lanche ali depois. As pessoas já foram abraçando e já foram se interessando por ele. Por quê? Porque nós somos uma igreja de pastoreio, de cuidado, de relacionamento, de discipulado. Nós vivemos o cristianismo autêntico para a glória de Jesus. Amém? E eu quero declarar que nesses 3 anos, nós seremos resposta de Deus para a vida de muitas pessoas. Resposta de Deus para a vida de tantas pessoas que não conhecem a Jesus. De gente que está vivendo na síndrome do isolamento, mas que está precisando tanto, de pessoas que se importem com ela, de uma igreja que olha para elas e se preocupa não com o que elas têm, com o que elas possuem, mas com quem elas são. Esse é o coração da Paz Church. Nós amamos pessoas, amamos nos relacionar com as pessoas, para sermos bênção em canal de Deus, para abençoar e para transformar a vida de cada uma delas. Amém? Vamos orar por isso em nome de Jesus? Você pode ficar em pé em nome de Jesus? Eu quero orar por você. Eu creio que você é um líder acolhedor. Eu creio que você é uma pessoa acolhedora. Eu creio que você é uma pessoa que se importa com as pessoas. Né? No domingo, né, eu aprendi isso com o meu pastor. Né? Eu era pastor de jovens, eu ficava olhando.
E se eu sentia falta de algum jovem, eu já ia procurar o líder, eu já ia falar com os líderes de Life Group e perguntar, mas tal pessoa, cadê? Sabe, irmãos, a gente, no domingo, como líderes, a gente tem que ter essa visão global, mas a gente também precisa ter essa visão minuciosa, de ver se todo mundo do nosso Life Group veio para o culto, né? E se domingo faltou alguém, vamos passar uma mensagem, né? É um cuidado, está tudo bem com você? Senti sua falta, eu queria ter dado um abraço em você. 3 anos da nossa igreja, eu queria estar lá, do lado do bolo, tirando uma selfie com você, uma foto com você. Não é aquela coisa de cobrança, você não pode faltar, você não pode ser um membro ingrato com a igreja, você tem que ser mais fiel a Deus. Né? Não, a gente não fala assim, porque não é assim que nós enxergamos as pessoas. Às vezes a pessoa diz, olha, eu não fui porque eu estava muito desanimado, aconteceu algo triste, eu fiquei tão triste e não fui. Tá, eu vou orar com você. Às vezes, não, é a minha mãe, Deus o livre, a mãe de todo mundo aqui, eu declaro saúde, é só um teatro, mas a pessoa diz, não, minha mãe adoeceu, eu tive que correr com ela para o hospital. É mesmo, sua mãe está no hospital e ela pode receber visita, nós vamos lá com os irmãos do Life Group, nós vamos impor as mãos sobre ela vai ser curada em nome de Jesus. Mas sabe, nós temos que ser essa igreja acolhedora, que ama e que valoriza as pessoas. Irmãos, tem muita coisa importante na igreja. Tem telas, tem som, tem luz, tem instrumento musical, tem um ministério de louvor fantástico, com kids extraordinários, pastores bonitos e maravilhosos, líderes de life cheio de habilidade, né? Mas tem câmera, tem poltronas, a igreja tem muita coisa, mas a igreja são pessoas. E sabe o que é que nós temos de mais importante na igreja? A vida das pessoas. E a Paz Church ama pessoas. Nós amamos pessoas e nos importamos com as pessoas. E quando formos para o céu, vamos com nossa família. Quando formos para a eternidade com Jesus, nós vamos com nossas famílias, mas vamos com uma multidão. Uma multidão. Com muitas pessoas que nós vamos ganhar para Jesus e vamos cuidar delas e fazer delas discípulos que farão outros discípulos. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado. Obrigado pelos 3 anos da nossa igreja. Nós estamos tão felizes hoje e nós olhamos com gratidão tudo aquilo que o Senhor tem feito aqui na nossa igreja ao longo desses 3 anos. Nós queremos te agradecer pela vida de cada irmão, de cada irmã, cada família que faz parte dessa grande família. Obrigado, Senhor, por cada líder de Life Group. Obrigado pelos supervisores de Life Group, pelos anfitriões que recebem na sua casa um Life Group. Obrigado pela vida de cada discipulador, por cada irmão que faz parte dessa família que não para de crescer, que faz parte dos nossos Life Groups. Nos ajude, Deus, a sermos uma igreja que agrega na vida das pessoas com a Tua palavra e o Teu amor. A sermos essa igreja acolhedora, que recebe, que abraça, que discipula, que traz crescimento e avanços através da palavra de Deus na vida das pessoas. Nós sabemos que isso é só o começo, que o melhor do Senhor está por vir. E nós vamos viver isso junto, em nome de Jesus. Senhor, recompense cada um dos líderes que estão aqui, cada líder dessa igreja. A Tua palavra diz que o Senhor não é injusto para esquecer do seu trabalho. Tua palavra diz que o trabalho na obra do Senhor não é em vão. E nós sentimos tanto privilégio de fazer isso. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu queria que você abraçasse pelo menos 3 pessoas e você dissesse, eu estou abraçando uma pessoa acolhedora, que faz parte de uma igreja acolhedora. Aleluia!